Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus possa no dia de hoje abençoar a sua vida, que todas as dificuldades e incertezas do seu coração transfigurem-se em resposta no dia de hoje, que a palavra que será ministrada ao seu coração hoje possa mudar a sua mente, possa mudar a sua vida, possa reflorescer em seu coração novos projetos, sonhos e intentos. Talvez você esteja com o coração contristado, talvez você esteja abatido, talvez você esteja em uma situação difícil e quero te convidar a ficar nesse vídeo e ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Estamos meditando sobre a vida de José e parafraseando a vida deste jovem com a nossa vida. Estamos mostrando o quanto que a trajetória desse jovem pode se parecer com a trajetória de tantas e tantas pessoas e talvez possa parecer com a sua vida. Você que está aí do outro lado, talvez possa sim identificar com a vida deste jovem sonhador. E vamos meditar no capítulo de número 39. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, convidamos você a clicar após o término desta mensagem nos vídeos anteriores para entender a nossa meditação sobre a vida de José. Então, se você não assistiu, não viu as mensagens anteriores, convidamos você, após o término desta mensagem, a clicar nos vídeos anteriores e sentir o bálsamo de Deus na sua vida. Então, hoje, para darmos pontapé a esta mensagem, queremos ler um versículo que está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 39, e o versículo 7, que diz assim. Se você não está com a sua Bíblia na mão, vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia e abrir conosco e meditar conosco neste dia de hoje. Conseguiu pegar a Bíblia aí? Pronto. Então, abre aí conosco e é no primeiro livro, Gênesis capítulo 39. Abra e acompanha comigo, Gênesis 39, versículo de número 7. Diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Feche os seus olhos por um momento e vamos orar. Justo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos a tua bênção, te pedimos a tua misericórdia e que teu Espírito Santo venha nos fazer compreender a tua palavra. Abençoa os corações, todos quantos serão alcançados por esta palavra e que no dia de hoje eles recebam transformação, porque diz a tua palavra que se houver libertação através do conhecimento da palavra, verdadeiramente seremos livres. Ó Pai, abre os nossos corações para compreendermos a tua mensagem, no nome de Jesus. Tome o seu assento, se você já estiver sentado, abra o seu coração e vamos meditar juntos na palavra de Deus. Pense agora que José ele não está mais em suas terras. José ele foi vendido pelos seus irmãos por um preço baixíssimo e sem entender o porquê de tudo aquilo estar acontecendo, José é levado como escravo e os ismaelitas o levam para o Egito. A trajetória deste moço
O texto sagrado diz, no capítulo de número 37, que começou quando ele tinha 17 anos. A Bíblia ela faz questão de dar a nós esta informação de que José ele tinha 17 anos. Isso encontramos logo no versículo 2 do capítulo 37, quando falam acerca da geração de Jacó. E logo em seguida, o autor, escritor do livro de Gênesis diz, sendo José de 17 anos. Então José tinha 17 anos quando começou a viver o seu processo, a viver o seu propósito aqui nesta terra. Não sei com quantos anos José foi vendido como escravo. O texto não nos deixa claro que José tenha sido vendido como escravo aos ismaelitas com 17 anos. Sabemos com toda certeza que os seus irmãos o venderam e que tinham intenção, inclusive, de tirar a vida do seu próprio irmão. Mas Deus Todo-Poderoso, Deus de livramento, tinha algo muito maior na vida de José. Mas não sabemos por quanto tempo José viveu naquele ambiente familiar totalmente conturbado, totalmente distorcido. Os irmãos de José, diz o texto, aborreciam a José, não conseguiam falar com José pacificamente, odiavam José, tinham inveja de José. Tudo isso você encontra escrito nos textos sagrados no capítulo de número 37. E foram esses sentimentos hostis que fizeram com que os irmãos de José intentassem tirar-lhe a vida. E isso foi proferido por eles quando avistaram José ao longe, estando eles em Dotã, totalmente afastados dos desígnios e ordens de seu pai. E estando José à procura deles, eles o avistam de longe e diz: vamos matá-lo. Tá vendo aí? Ele vem, então vamos tirar-lhe a vida e vamos ver o que será dos seus sonhos. Deus intervendo naquele momento faz com que eles retirem essa ideia de matar o seu próprio irmão. Porém, a raiva, o rancor, o ressentimento negativo contra José permanecia de forma tal que, quando José se aproxima, seus irmãos o agarram, lançam-o em uma cova. Diz o texto que eles fazem isso e depois assentam-se a comer pão, para tramar o que se faria com aquele jovem. Eles precisavam dar fim, dar cabo de José a todo custo, para que as promessas, para que as bênçãos de Deus não viessem sobre a vida de José. Não sabendo eles deste feito, mas queriam apenas mitigar que aquele sonhador não iria muito mais adiante. E aí vemos o segundo livramento de Deus, que é quando os irmãos de José estão naquela reunião maligna, intentando mal contra o seu irmão, vem ao longe uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito com diversas especiarias. E um dos irmãos, chamado Judá, tem a brilhante ideia de vender o seu próprio irmão, com a desculpa de não tirar-lhe a vida por ser seu sangue. E ele diz: não matemos, pois é nosso sangue, não vamos manchar nossas mãos, não vamos cometer tamanha atrocidade. Vamos vender, fazer um trocado, tirar o dinheiro do pão, vamos fazer o dinheiro do cafezinho. E venderam José por uma penchincha. Então não sei vos dizer quanto tempo durou o lapso temporal do início das perseguições dentro de casa até a decisão de matar José e vender José
para os ismaelitas. Eu não sei o lapso temporal que passou. Eu sei que José é vendido por 20 moedas de prata e é levado por aquela caravana ao Egito. Chegando lá, não sei também dizer por quanto tempo José passou nas mãos dos ismaelitas, mas diz o texto, no capítulo de número 39, que é o capítulo em que estamos a meditar, que no versículo 1 informa que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. De uma coisa nós temos certeza: José ele ficou em poder dos ismaelitas até o dia em que Potifar o comprou. E não foi qualquer pessoa no Egito que comprou José como escravo. Foi nada mais, nada menos que o oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, homem que detinha a autoridade, tinha escalão, tinha nome, tinha uma certa influência no Egito. Não era qualquer um. E José foi comprado por este homem e levado para a sua casa, para servir aquele homem como escravo. Preste muito atenção. Eu não sei com quantos anos José foi comprado, com quantos anos José foi parar na casa de Potifar. Mas eu sei que no versículo 2 diz o texto sagrado que o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Se voltarmos no versículo 2, diz o texto que José ele tinha 17 anos. No versículo 2 do capítulo 39, diz que José foi homem próspero. Então, José passou um tempo na casa de Faraó. Não sei também vos dizer o lapso temporal de tempo em que José ficou ali. Sei que José tornou-se um homem e o Senhor estava com ele e ele estava na casa do seu Senhor. E a postura ética, a postura moral, a postura espiritual frente a honrar o seu Deus de José era tão grande que o Senhor estava com ele de forma tal que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Isso está no versículo 3 do capítulo 39. Diz: vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele. Ou seja, vendo, pois, Potifar, que Deus estava com José. E tudo o que José fazia, Deus prosperava em sua mão. Então, o oficial de Faraó começa a observar que aquele homem era diferente. Começa a observar que aquele escravo ele tinha uma postura diferente, que tudo que aquele escravo fazia prosperava. E José acaba agora que achando graça aos olhos de Potifar, de forma que servia Potifar diretamente. E Potifar, não satisfeito, pôs José sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tudo! Acompanha comigo, no versículo 5, estás com a Bíblia aberta, esteja com a Bíblia aberta. No versículo 5 diz: e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, Deus, o Senhor, o abençoou por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar toma uma decisão.
inteligente, era um homem de visão. Ele está com aquele escravo agora em sua casa e começa a perceber que aquele escravo era diferente. Aquele homem tinha uma postura diferente. Tudo que aquele homem fazia, Deus prosperava em suas mãos. Então aquele homem diz, vou trazer esse homem para mais perto de mim. E aí José começa a servir a Potifar. Perceba que foi uma construção. Não foi simplesmente da noite para o dia. Porque muitas das vezes a gente lê esses textos, saltam algumas palavras e a gente não percebe e acaba interpretando que as coisas aconteceram assim, sabe, de repente. E não existe de repente. Existem processos. Abra um parêntese neste momento para dizer a você que o que você está a passar faz parte de um processo. Quando você passar por esse processo e vai passar, fica tranquilo e tranquila. Acalma o teu coração no dia de hoje, porque Deus está acompanhando todos os seus passos. Deus está sondando todos os seus caminhos. Deus está acompanhando o teu viver. Tudo isso é uma fase. Passa por esse processo. O interessante é que as pessoas lá na frente vão achar que foi um de repente. Vão achar que foi do nada. Mas não existe do nada. José, ele é comprado como escravo. É tratado como escravo por um tempo, não sei lhe dizer por quanto tempo. À medida em que este tempo vai passando, Potifar começa a perceber que aquele escravo era diferente de todos os outros. Não ache você que Potifar não tinha mais escravos. Não ache você que Potifar não tinha afazeres. O texto sagrado deixa claro que ele era oficial de Faraó e capitão da guarda. Então aquele homem tinha muitos compromissos e afazeres. Não era todo momento, todo instante que Potifar estava em casa. Porém, contudo, Potifar começou a perceber, Potifar começou a observar que a sua casa estava ficando mais próspera, os seus negócios estavam dando certo, a sua casa estava prosperando, e não era só na sua casa, no campo também, ou seja, Potifar ele tinha negócios também no campo, era um homem que tinha também posses, e todas as suas posses estavam crescendo, estavam aumentando, ele estava prosperando, e ele começou a perceber que tudo isso começou a acontecer de forma exponencial depois que José foi para a sua casa. E glória a Deus! E Deus vai no coração daquele homem, aquele homem olha para José e começa a ver José com outros olhos. Diz o texto no versículo 4 que José achou graça aos seus olhos. Ele olhou e disse, rapaz, esse menino é diferente. Esse camarada tem algo que eu não sei explicar, sabe? E talvez em conversa com amigos, talvez em conversa com a sua própria esposa, talvez em conversa consigo mesmo, ele, mas esse José não é normal. Esse José tem algo nele que eu não sei explicar. Eu vou trazer esse jovem para mais próximo de mim, para eu ter certeza, porque a primeira parte do versículo 4 diz que José achou graça aos olhos de Potifar e servia-o. Ou seja, é como se Potifar pegasse agora José e disse, espera aí, tu vai me servir agora diretamente. Deixa eu confirmar o que eu estou percebendo. Deixa eu ter certeza. Deixa eu ter absoluta convicção disso que eu estou imaginando. E diz o texto que José serviu. Tem um ponto, dois pontos com vírgula. Ou seja, tem um tempo.
Então José passa um tempo servindo a Potifar. Depois desse tempo, que eu também não sei dizer por quanto tempo foi, Potifar coloca José agora sobre a sua casa e deixou lá. Começa a administrar devagarzinho. Ele começou a observar aquele jovem. Perceba, meu amigo, minha amiga, as coisas não acontecem de repente. Existe um processo. Você está passando por uma fase da sua vida. O que vai determinar o seu futuro são as suas atitudes presentes. Tudo que você faz agora reflete no seu amanhã, seja positivo, seja negativo, você está plantando, e isso é uma lei incomensurável, não tem como fugir dela, não há como mudar. Você precisa, para ter resultados diferentes, tomar atitudes diferentes mediante a esta situação que você está enfrentando. Se você está passando por esse processo murmurando, se vitimando, dizendo que não merece passar por isso, dizendo que prefere morrer a passar por isso, dizendo coisas, blasfemando contra tudo e contra todos, inclusive contra Deus, eu quero dizer a você que isso que você está a fazer são sementes que você há de colher amanhã. Porém, se mediante todas as injustiças, se mediante este processo doloroso ao qual Deus te colocou, ou que você está a passar, você assumiu uma postura e está dizendo dentro de você: eu posso não estar entendendo, eu posso não estar compreendendo, eu posso não estar visualizando, mas eu confio em Deus. Eu confio que Deus vai fazer algo extraordinário. Eu confio que Deus vai fazer algo surpreendente. Eu acredito que através de mim Deus vai fazer um milagre e que este milagre vai transbordar para a vida de outras pessoas. Assuma no dia de hoje uma postura diferente, uma postura que possa mudar, que possa transformar, que possa abrir portas. Porque eu quero te dizer, você está sendo observado. Você está sendo observada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Potifar, ele começou a perceber, a observar. Chama José mais para perto. Põe José sobre a sua casa. E daqui a um tempo, diz o texto ainda no versículo 4, que Potifar entrega na mão de José tudo o que tinha. Responda a si mesmo. Eu não sei se você já pode ter lido isso várias e várias vezes, talvez nunca percebeu isso. Mas responda a si mesmo se esse versículo 4 aconteceu dentro de um dia. Se o versículo 4 aconteceu dentro de uma hora. Não. O versículo 4 talvez tenha durado anos para acontecer. Primeiro, José acha graça aos olhos de Potifar. Potifar chama José para mais próximo de si e diz o texto: e José servia-o. Depois, Potifar põe José sobre a administração da sua casa. E depois, Potifar entrega nas mãos de José tudo o que tinha. Você não entrega nada a ninguém que não seja de sua confiança. Se você tem uma encomenda, você não manda por qualquer pessoa. Ou você manda por órgãos oficiais, correio e alguma coisa. Ou você tem uma pessoa de confiança a quem você entrega aquela encomenda. Eu preciso que essa encomenda chegue a tal lugar. E você entrega aquela pessoa e confia. Você não dá a chave da sua casa para qualquer pessoa entrar. Você não abre as suas portas para qualquer pessoa entrar. Não é qualquer um que abre a sua geladeira. Não é qualquer um que dirige o seu carro.
Não é qualquer um que consegue entrar na sua vida. Não é para qualquer um que você conta segredos. Existe e precisa existir uma confiança. E isso só é construído com o tempo. E José passou um bom tempo dentro da casa de Potifar. Até o dia em que Potifar decide entregar nas mãos de José tudo o que ele tinha. Foi muitas águas que rolou. Foi muitos caminhos que foram percorridos. Foram muitas noites orando e dizendo: Deus, até quando? Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não compreendo, mas eu confio em Ti. Foram muitas noites. E talvez você venha nesse impasse de muita oração. Vem nesse impasse de muitas noites questionando e perguntando: Deus, até quando? Deus, eu não entendo. Deus, não consigo visualizar. Mas eu quero dizer a você no dia de hoje: continue com os seus propósitos, continue com a sua postura ética e moral, continue progredindo, continue fazendo o certo, porque estão te observando. Deus está te observando, Deus está te vendo e fazendo com que pessoas importantes também lhe vejam, de forma tal que você achará graças aos olhos de alguém importante. Esse alguém o chamará para próximo de si. E depois de um tempo, se você se mantiver firme, essa pessoa te porá sobre uma posição importante e terminará você assumindo tudo que essa pessoa tem. Ela te colocará sobre um cargo de alta administração. Mas eu não tenho capacidade. Deus te capacita. Esse processo que você está passando é justamente a escola de Deus na tua vida. Então, para de reclamar, para de murmurar, para de praguejar, para de mimimi, para de se auto-vitimar e assuma uma postura diferente no dia de hoje. Comece a enxergar Deus nesse propósito, nesse processo, nessa fase que você está passando. Agradeça por essa enfermidade. Mas como, Alex? Agradece. Diz: Deus, muito obrigado. Me ensina o que eu não estou conseguindo ver. Me ensina a ver, me mostra para que eu possa aprender. Agradece pelos teus filhos, agradece pelo teu casamento, agradece pelo teu trabalho, agradece por esse momento, mas nunca deixe de progredir, nunca deixe de crescer. Busque sempre melhorar, dia após dia, dia após dia. José ele foi posto sobre todo o que Potifar tinha. E diz o texto, e perceba que esse estudo, essa visão, essa observação de Potifar, ela foi tão certeira, que o versículo 5 do capítulo 39 diz assim: e aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, Deus, o Senhor, abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Glória a Deus. Potifar, ele simplesmente descansou. Potifar simplesmente, ele disse: tá aqui a chave de tudo. Tá tudo nas tuas mãos. O versículo 6 diz: e deixou tudo o que tinha na mão de José. Isso é tão surreal, isso é tão impressionante, que o texto bíblico diz a seguir: de maneira tal que nada, meus irmãos, amigos e amigas, absolutamente nada Potifar sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia.
Potifar agora, ele só chegava em casa para comer, dormir. Potifar agora não tinha preocupação com mais nada. Sabe aquela coisa que agora eu posso viajar, agora eu posso sair, agora eu posso, sabe, sem me preocupar. Eu saio de casa, não tenho aperreio, porque tem uma pessoa extraordinária. Foi a maior aquisição que Potifar podia ter feito na sua vida, foi ter comprado José dos ismaelitas. Mas José, ele foi crescendo também, foi amadurecendo. Isso foi amadurecendo José de tal forma que José ele torna-se agora um homem. José é um homem. Diz o texto no versículo 2 que ele foi homem próspero. Então Deus prosperou a José na casa de Potifar. Só que a mulher de Potifar começa agora a olhar para José com um olhar diferente. Você percebe que não foi do dia para a noite. Você percebe que não foi de repente. José chega como escravo, e como escravo não chama a atenção da sua senhora. Era só mais uma escrava. Era só mais uma ali para servir, para fazer obrigações. O tempo passa. E aquele escravo, ele começa a mudar. Ele começa a crescer. Ele começa a assumir postos nunca alcançados por escravo nenhum. Ele começa a administrar coisas que escravo nenhum jamais administrou. Ele começa a ter conhecimento de coisas que nenhum escravo jamais teve. Ele começa a deter um poder que nenhum outro escravo jamais obteve. E ela observa isso. Ela agora começa a enxergar José com outros olhos. É um homem interessante de se olhar. É um homem interessante de se observar. É um homem interessante para se estar junto. Potifar agora já não lhe agrada tanto. Potifar agora só chega em casa, só sabe do pão que come. Todo o resto é administrado por José. Todo o resto. E era um homem bonito, era um homem formoso, era um homem que chamava a atenção, tinha a presença física e a presença intelectual. Era um homem que sabia administrar perfeitamente bem, estava bem colocado, e a mulher pôs os olhos nele e disse: não, o homem é esse. Perceba, eu quero encerrar essa mensagem, não vamos conseguir terminar o capítulo de número 39. Para este vídeo não ficar muito longo, nós vamos dar uma pausa na mensagem. Continuamos no próximo vídeo. Se você curtiu essa mensagem, gostou dessa mensagem até aqui, se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. E deixa aqui um comentário aqui embaixo se você está passando em que fase deste processo você está passando. Se você ainda é um menino de 17 anos, se você está sendo aborrecido pelo seu ciclo de proximidade mais próximo, se você está sendo perseguido, se você está sendo vendido, se você já está em terra estranha, como é que está a sua vida. Deixa o teu pedido de oração aqui. A mulher de Potifar pôs os olhos em José. E a intenção dela era fazer com que José deitasse com ela. Ou seja, na cabeça daquela mulher só lhe faltava mesmo José tê-la, porque ele já tinha tudo em suas mãos. O seu Senhor já havia deixado tudo em suas mãos. Tudo, absolutamente tudo. Então ela disse: se o meu marido deixou tudo, então só falta eu estar em mãos desse homem. Sempre que você alcançar uma meta, seja ela grande ou pequena, sempre que você alcançar, novos caminhos se abrirão. O tempo de José houvera chegado ali naquele lugar. Estava na hora de Deus
seguir com ele um pouco mais à frente. E aquela mulher foi o instrumento utilizado para fazer isso. Por diversas vezes e em muitas e inúmeras tentativas que não sei lhe dar em números aqui, mas aquela mulher insistia com José e dizia: deita-te comigo. Ele recusava. E ele recusava. E ela dizia: deita-te comigo. E ele recusava. E ela dizia: deita-te comigo. Até que ele disse à mulher do seu senhor, no versículo 8, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. E olha o que José diz no versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Olha isso. Se ele não tinha consciência de quem ele era. Nenhuma coisa me vedou. Quem? Potifar. Nada Potifar vedou a ele. Somente uma coisa. E está no versículo 9, meu povo. Ninguém há maior do que eu nesta casa, José diz. E nenhuma coisa Potifar me vedou, senão a ti. Porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José está dizendo, como é que eu posso trair a confiança do homem que me entregou tudo? Como eu posso trair a confiança do homem que me pôs como cabeça e não por cauda? Como eu posso pecar contra o meu Deus? Quantas vezes a gente aproveita, abre aspas, oportunidades, né? Aquela chance. Mas Deus não está lá. Existem oportunidades que Deus não está lá. Que oportunidades são essas, Alex? Sempre que a oportunidade, aquelas oportunidades surgirem de forma tal que vai trair a lealdade, vai te fazer pecar contra Deus, vai te fazer ser desleal com alguém, vai te fazer ser desleal com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu amigo, com o teu patrão, com o teu vizinho, com o teu pai, com a tua mãe. Sempre que, abre aspas, oportunidades surgirem para te fazer ser desleal, ser mal com pessoas à tua volta, sempre que oportunidades surgirem para te fazer pecar contra Deus, essas oportunidades não são de Deus. Observe os sinais. Muitas vezes estamos sofrendo porque entramos e aproveitamos oportunidades que não eram de Deus. E se você que está me ouvindo nesta mensagem tomou atitudes, abraçou oportunidades que fizeram pessoas se magoar, que te fizeram sair da presença de Deus, nesta mensagem eu te digo, hoje é dia de restauração, é dia de você voltar para o seu lugar, é dia de você erguer a cabeça e dizer, eu pequei, eu errei, eu falhei, e consertar o seu erro. Só você pode consertar. Ah, mas foi por causa de fulano. Esqueça terceiros. Assuma a responsabilidade pelos seus atos. Assuma a responsabilidade da sua vida. Só você pode consertar. Entrega ela a Deus nesta tarde, nesta manhã, nesta noite. Não sei que horas essa mensagem está chegando até você. Mas entrega a Ele. Diz o texto bíblico que se entregarmos o nosso caminho a Ele, confiarmos nele de todo o coração, o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que essa palavra fique em seu coração. No próximo vídeo, a gente termina o capítulo de número 39. Grandes coisas acontecem depois desta fala. Grandes coisas estão para acontecer na vida de José ainda. Então não perca os próximos vídeos e as próximas mensagens. Muitas coisas ainda estão para acontecer na tua vida. Não é o fim. Assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.